Bora, vamos falar do assunto do dia? Bora. A militância não perde tempo, já fez um meme nosso aqui. Que assim, a missão tá junto com a missão. E só a missão importa pra gente. Exatamente. Por quê? Porque teve outra foto também. Nossa senhora. O pessoal fez assim, a sua cara tá idêntica. Parabéns. É verdade. Verdade. Ai, que situação. Vamos lá, meus amigos. Vamos falar sobre isso aqui, tá? Quer ver o Jorge, vídeo? vamos ver o vídeo e vamos comentar essa história. Tem uma afetividade, tem um beijinho do Messias ali, ou não? Vai um pouquinho, volta um pouquinho. Tem uma beijoca, ó, ali, ó. Não parece que ele deu um beijo agora? Não, ele beijou a gravata do Sóstenes. Enfim, este é o líder do PL, Sóstenes Cavalcante. No momento ele... Exato, não é qualquer deputado. Ele é o líder do PL na Câmara, o Sóstenes. Indo, assim, acolher, abraçar, indo, né, aceitar e provavelmente torcer ali. Ele foi abençoar o Jorge Messias na sua nomeação. E por que você falou de nomeação? Porque, cara, sabatina é pra inglês ver. Todo mundo sabe que o resultado já tá pré-determinado e que vai haver um mini teatrinho que vão fingir alguma oposição. E aqui começa a nossa discussão de hoje. Está sendo montada toda uma historinha de que nós precisamos no Brasil eleger senadores muito patrióticos, bolsonaristas, para enfrentar os desmandos do STF. Entretanto, o que a gente acaba esquecendo é que já existe uma bancada de senadores de direita no Senado. E ela é bastante relevante, bastante numerosa e supostamente bastante barulhenta. Então, em tese, as ações dela, tá? Elas já deveriam antecipar boa parte daquilo que a gente pode ver com seus colegas bolsonaristas que vão entrar a partir de 2026, certo? E o que a gente tá tendo de antecipação? A mesma covardia de sempre. Ou seja, o Lula pode mandar quem ele quiser que o Senado vai acatar. Vai dar uma chorada daqui, dali, mas essa é a realidade. Essa é a realidade, tá? Então, o que eu percebo, assim, de maneira clara, é que estão te entregando um novo teatro. Um teatro em que várias figuras vão lá. Ah, esse STF, tô muito bravo. Eu sou antissistema, hein, ó. Briguei com o STF. Mas o padrão é o mesmo. Porque que diabos os senadores atuais que estão compactando com essa besteira não estão, na prática, apenas fazendo aquilo que os novos senadores vão fazer? Por que diabos o Carlos Bolsonaro vai ser diferente do seu irmão Flávio? No fundo, o Senado brasileiro é composto de homens fracos, que em grande medida estão lá para fazer negócio ou cuidar das suas carreiras, e que não vão querer se indispor com o STF. E que se o STF permanecer, e como todo mundo tem um rabo solto aqui e ali, vai ser pego. Eu acho, tá, que a galera tá comprando aqui um barulho que vai decepcionar muita gente. E eu acho que talvez essa seja a última das decepções. E por que eu digo isso? Porque eu percebo uma derrocada monumental do bolsonarismo, tá? É uma derrocada triste, lenta, que acontece de maneira paradoxal, porque o senhor Flávio Bolsonaro, ele não está mal nas pesquisas, né? E na verdade seu número reflete no fundo a rejeição ao Lula e o recall da última eleição, e não vamos dizer, a qualidade moral, técnica, política do senhor Flávio. E ele tem a base completamente carcomida, tá? O que ele tá sofrendo na mão dos novinhos do Valdemar, que vem a ser o grupo do Nicolas, que é um grupo de jovens, homens jovens, na maior parte gays enrustidos, traiçoeiros, tá? Inclusive, né, Renzo? Né? Boa parte deles ex-MBL, né? O que diz muito sobre isso tudo. Então, esses caras, eles vão fazer o que eles sabem fazer de melhor com o Bolsonaro. Eles estão traindo o Bolsonaro todo dia. Todo dia traindo.
Com a Michelle também, né, querendo o quinhão dela, então tá muito difícil sustentar o que a gente tá comentando aqui. Tá muito difícil sustentar o grupo político do bolsonarismo. Tá muito difícil imaginar que quando esses caras forem eleitos senadores, eles não vão se dispersar nos seus projetos pessoais. A pergunta é, se vier a necessidade, senhor Rafael Almeida Rizzo, de uma briga frontal contra o STF, em nome do Bolsonaro, esses senadores em grande parte eleitos já nessa turma de traiçoeiros, eles vão assumir uma bronca ou eles vão cuidar da própria carreira? Cuidar da carreira, lógico. É óbvio! É óbvio! Então estão vendendo pra galera, não, foco no Senado pra quê? Pro Carlos Bolsonaro fazer alguma coisa? Pelo amor de Deus, amigos, pelo amor de Santo Cristo. Estão engambelando vocês. Estão engambelando vocês. Vocês não a nossa galera, né? Mas basicamente os bolsonaristas, né? Fãs da família. E a família tá tendo que lidar com esse paradoxo em que eles têm a eleição, eles têm como se fosse um mando de campo no bolsonarismo por conta da eleição, mas a base tá toda carcomida. E aí eu aviso pra vocês, tentaram, o partido nosso tem 5, 6 meses, tentaram já fazer isso com a gente da maneira mais sólida possível recentemente. Só que aqui não é bolsonarismo. Aqui a casa cai. Aqui a casa cai. Não haverá espaço pra isso por aqui. Nunca. Aqui é um espaço de gente séria, de gente honesta, não de maluco, não de gente traiçoeira. Ponto. Outro elemento que eu gostaria de trazer pra vocês também sobre isso, tá? O que significa a chegada do Jorge Messias no STF? Porque ele vai entrar. O Jorge Messias no STF significa que o PT ele fará uma ampla maioria para tocar o tão sonhado plano de Zé Dirceu. E aí entra uma coisa que Rafael Almeida Rizzo deve ter reparado. Zé Dirceu está cada vez mais no debate público. Eu não posso separar José Dirceu do que está acontecendo agora. Messias é um homem de confiança do petismo, já de muito tempo. Ele era o cara lá que ia levar a nomeação do Lula como, acho que era secretário da Casa, ministro da Casa Civil, isso, né? Isso. No governo Dilma, lá em 16, como forma de blindar o Lula de um eventual pedido de prisão, que ele estava imaginando que poderia ser preso ainda em 16. Então a Dilma estava mandando o Messias para fazer isso como uma medida, vamos ser aqui, de blindagem dele, usando um cargo em ministério para blindar o cara de uma eventual prisão, né? Então, ou seja, uma medida criminosa que a Dilma tomou e que o Lula estava tomando e que o Messias participou, né? A Dilma tomou impeachment, foi depois virar presidente de banco, do Banco dos BRICS. O Lula foi preso, hoje é presidente da República, e o Messias era um mensageiro dos dois, vai virar ministro do STF. Esse é o nível de infiltração do PT. E a virada do jogo termina de que maneira? O Dirceu, que estava preso nesse processo como um todo, é o estratego, ele desenha essa estratégia toda, ele avisa publicamente, olha, precisamos utilizar, tá, o STF para ir para cima das emendas que fazem com que o Congresso hoje esteja rebelde, para que o governo mude sua correlação de forças, o Poder Executivo altere a correlação de forças e a gente possa governar de verdade, porque o governo atual, ele já avisava no começo do mandato do Lula, esse mandato, o governo vai ser um governo difícil, em que a correlação de forças está muito alterada. Palavras de José Dirceu. O Dirceu, enquanto Messias vai para o STF, ele concorre para a Câmara dos Deputados. E alguém tem uma dúvida que o Dirceu vai ganhar? O Dirceu vai ser aquele voto legacy, né, do PT, né? Você vai comprar... É igual, sabe, vamos supor, o Rizzo, sabe quando o Kaká voltou pro São Paulo, quando o Hernanes voltou pro São Paulo? É aquele jogador legacy do time que a galera vai querer só por causa do legado dele. Ou quando o Raí voltou pro São Paulo. Lógico. Também tem outros times, isso aí. A gente pode citar em vários que, né, o craque do passado retorna pra encerrar a carreira. Ou então Rogério Ceni técnico. Exato. Então o Dirceu é o legacy do PT. Né? Se o Lula é o Pelé, o Dirceu é como se fosse o Garrincha. Tá ali no coração de um petista, um eleitor de um petista, pra mim o Lula e o Dirceu estão juntos. Eu imagino que assim, o coração do petista, os dois são os dois heróis ali. E o Dirceu ganha, e eu acho que o Dirceu estaria no Congresso Nacional ajudando a articular essa ação que viria do STF. Qual é a ação? Eles querem desmontar o orçamento secreto, e isso é uma coisa, vamos ser sinceros, boa pro Brasil. O Flávio Dino é o cara que tá fazendo isso. E aí, com base nisso, ele vai quebrando as pernas do Centrão, e aí o Centrão passa a depender do governo federal. Aí o governo federal hoje que tá fraco, numa eventual reeleição do Lula na cabeça deles, passa a ficar forte, porque o Congresso fica na mão deles, e quem passa também tá na mão deles junto? O STF. Aí eles juntam os cinturões, e aí o PT passa a ter um governo muito poderoso do ponto de vista institucional. Não será um governo poderoso do ponto de vista da popularidade, mas seria um governo institucionalmente muito poderoso, capaz de fazer o que quiser. Esse é o desenho que o PT pretende colocar na mesa. Esse é o plano. Então qualquer um na direita que dispõe de partido político, como é o caso do Valdemar com o PL, tá, deveria estar focando, já pensando no médio prazo,
em evitar que esse plano possa acontecer. Mas não há foco nisso. O Valdemar da Costa Neto, meu colega presidente de partido, estava elogiando a nomeação do Messias. É só o Riso procurar. Ele elogiou. E eu acho, tá? Que assim, foram 3 nomeações do Lula, até agora. Né? Ele nomeou o advogado dele, e aí disseram, não, tá tudo bem. Se eu não me engano, ele era cristão, né? Tinha um lance que ele era conservador. O Zanin. O Zanin é conservador, ele é cristão. Galera, o cara é cristão, vamos, né? O segundo foi o Dino. O Flávio Dino. Não, é estratégico, se a gente não... Não, ele vai pra cima da gente e tal. Agora, né, não, vamos fingir direitinho e tal. Enquanto isso, Flávio se reúne com ele. O que rola? Eles estão montando um grupo político que eles são majoritários. Não é mais o grupo do Gilmar, tá? O PT, cara, com essas 3 nomeações, mais os demais nomes que estão aliados a eles vão ter que submeter os demais, o restante da casa, a um projeto deles. E essa submissão vai fazer com que a Suprema Corte seja uma corte do PT. O PT entendeu isso. É mais fácil eles virarem esses caras do que ficar virando o Congresso. Aí eles vão pra cima do orçamento secreto. Os membros dos principais partidos do Congresso Nacional são corruptos. E aí eles vão pegando os escândalos de corrupção e vão botando todo mundo na mão. Aí os caras vão virando base por extensão. Esse é o plano do PT. E não é igual o Bramba, que o Bolsonaro fala, o plano do PT é que você vai ficar comunista. Não, o plano do PT este aqui, é um plano de controle político. É bem mais simples. É bem mais simples. Só que é difícil, né? É difícil. Eu tô lidando com o Sóstenes Cavalcante, que vai lá, diante de tudo isso, e abraça o cara e tal. Porque tá nem ligando. Eles não estão ligando. Os bolsonistas sabem que o eleitor é fácil de enganar, então eles nem disfarçam mais. E aí tem que gravar esses vídeos. Vamos ver o Sóstenes aí falando. Não pode ser confundido. Ser educado não pode ser confundido com posicionamento político. O PL no Senado já fechou questão e todos os nossos senadores votarão contra a indicação de Jorge Messias para o STF. Hoje, ao cumprimentá-lo, foi um princípio de educação. Na convivência política a gente se conhece, já fui recebido pelo AGU algumas vezes para tratar de assuntos de interesses do meu estado, de interesses da bancada do PL, e o cumprimento é um princípio de educação. Mas fiquem tranquilos. Toda a bancada do PL votará contra a indicação de Jorge Messias para o STF. Eu vou mostrar pra vocês como é que é um cumprimento educado, tá? Vamos lá. O Riso tá aí, o Riso é o Messias. Você entendeu? Isso aqui é um cumprimento educado. Simples, sem muita firula. Eu fui educado. Cheguei no Riso. E fui embora. O cara ficou abraçando o cara. Outro deu um beijinho na lapela dele. Que porra é essa? Que papo furado é esse? Entendeu? Então, lógico que ele tá se explicando. Mas assim, pior ainda é o teatro. Pior é o teatro. Tá? E é um teatro que é entregue e o bolsonarista vai ficar lá porque a esquerda, não sei o quê. Vocês não estão entendendo, tem esquerda nenhuma aí, tem nada. Isso é um teatro, merda. Lembre-se que recentemente todos eles estavam juntos discutindo abafar qualquer coisa que houvesse do Banco Master em nome da anistia. Olha o papo. Todos eles, vamos lembrar, o Sóstenes, esse aí, né? E o Nicolas estavam apoiando a PEC da blindagem, que beneficiava toda essa turma. PEC da blindagem, beneficiava inclusive o presidente de partido político. Dica, é isso aqui. É esse o jogo. Fogo, cara. E nós temos que derrotar o PT. E pra derrotar o PT, a gente precisa derrotar o Flávio Bolsonaro antes. É isso. O Flávio, e a coisa tá pintando, o Flávio perde para o PT no segundo turno. A curva, em todas as pesquisas demonstram, a curva de rejeição do Lula, ela parou de aumentar. E mais, já você teve as desonerações, você tem o gás, você tem a energia elétrica. O Lula vai pegar aquele eleitorzinho ali dele e vai lá tirar o que dá. A lei de papel diminuir a rejeição. Vai subir ali no detalhe. E o Flávio vai tomar ataque pra caramba. Então, a gente tá caminhando pra um PT, tá? Se transformar mais ou menos o que era aquele PRI que tinha no México. Depois estudem.
que é um partido meio hegemônico. E sim, cara, desde 2003, né, depois da eleição de 2002, o PT perdeu uma eleição. E isso porque o Lula estava preso. Ele só perdeu uma eleição, ele ganhou tudo. Entendeu? Então, assim, direita preguiçosa, tá? O antipetismo preguiçoso que nunca focou no Nordeste, que nunca olhou para esse eleitor do Lula e falou, vou tentar me comunicar com esse cara, nunca tentou criar instrumentos de poder, elite preguiçosa, elite econômica, elite financeira preguiçosa, que ficam esperando, né, líderes políticos decidirem o que vai ser feito. Não dá, cara. Não dá. Só que graças a Deus, né, uma turma montou um partido chamado Missão, e esse partido chamado Missão vai ser a resposta natural a esse processo.